Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, continuando a nossa aulinha básica de Física 2. Na aula 0 nós vimos a ementa da disciplina, né? E listamos todo o conteúdo que seria visto. Então agora começaremos com o conteúdo em si, iniciando pela gravitação universal. Antes de entrar na parte quantitativa, iremos ver um breve histórico dos pensadores essenciais que trouxeram sua visão de universo na sua época e revolucionaram a área da gravitação. O primeiro pensador que eu gostaria de citar é o Platão. Bom, qual a importância do Platão nessa história? O Platão descreveu a esfera terrestre e a esfera celeste, que seria uma forma de enxergar o cosmos na época que ele viveu, que foi em torno ali do século IV a.C. Ele achava que a Terra era fixa e que havia uma esfera celeste que se movimentava, certo? Que girava em torno de nós. Então é um modelo ultrapassado, para a gente hoje, mas na época fez um certo sentido porque não havia instrumentos, não haviam grandes medições e estudos acerca desse assunto. Então foi um primeiro passo extremamente importante, de um filósofo extremamente inteligente e bem reconhecido aí na história da humanidade. Outro pensador que eu gostaria de citar é o Ptolomeu. Ele desenvolveu um modelo geocêntrico em que 5 planetas eram visíveis a olho nu, conhecidos desde a antiguidade, Esses planetas eram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E eles realizavam uma série de movimentos extremamente complicados no céu, que ele chamou de epiciclos. Estes epiciclos eram uma mistura de cicloide com helicoide, um movimento parecido com esse aqui, Certo? Vistos da Terra, os planetas de fato fazem movimentos complexos e estranhos no céu, que em princípio não teriam uma noção de inércia que faça muito sentido. É porque ele não conhecia o movimento desses planetas por completo. Outro pensador interessante que contribuiu bastante com a construção da nossa visão de mundo e como o universo se movimenta é o Copérnico. Enquanto Ptolomeu viveu no século II d.C., o Copérnico veio mais de 1500 anos depois. Então Copérnico é um estudioso da Idade Média. Ele viveu na era das grandes navegações, Foi contemporâneo às navegações que chegaram ao Brasil. E ele viu, que dados imprecisos do Ptolomeu dificultavam as navegações, certo? Então houve uma motivação, tecnológica da época. Ele foi um cara que afirmou que a Terra girava em torno do Sol, e isso tornava, todo o movimento planetário muito mais simples do que o modelo dos epiciclos do Ptolomeu. Então, para o Copérnico, a ideia era bem distinta, Havia ali uma órbita de um planeta em torno do Sol, no caso a Terra, e isso também valia para os outros planetas, ok? Outro sujeito muito influente e importante foi o Kepler. Ele foi assistente do Tycho Brahe, que foi um outro astrônomo muito importante, e corrigiu as trajetórias dos seus antecessores. Ele verificou, por exemplo, que a órbita de Marte era elíptica e não circular. Kepler elaborou 3 leis básicas do movimento planetário, e essas leis ainda são muito utilizadas até hoje para uma série de fins, inclusive para determinar o ano bissexto, por exemplo. Então Kepler foi um cara que determinou com uma certa precisão a excentricidade das elipses, que era o formato mais adequado à órbita dos planetas. Embora a Terra tenha uma excentricidade extremamente pequena, a órbita da Terra seja quase circular. Veremos isso no estudo das leis de Kepler, certo? O Kepler tem 3 leis para o movimento planetário que serão estudadas em detalhes. E ele viveu algumas décadas, após os estudos do Copérnico, continuando os estudos dele. Ok, então, galera. Agora vamos adiante falar de um outro camarada conhecido como Isaac Newton. Já ouviram falar desse cara? Os estudos dele vieram alguns anos depois, décadas depois, na verdade. E por meio da sua grande obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele aplicou a chamada lei da gravitação a vários conhecimentos que vieram antes dele,
né, e conseguiu explicar muita coisa que até então era incompreendida. Então vamos lá, vamos estudar um pouco da lei de Newton da gravitação universal. Então Isaac Newton explicou: a órbita dos cometas, houve uma correção considerável no que se entendia por cometa naquela época, que era algo bem estranho, né, comparando com o movimento das estrelas e dos outros planetas que estavam no céu. Ele compreendeu melhor a forma do planeta Terra e os efeitos de marés, que são fortemente alterados pela gravitação. E ele conseguiu determinar a massa do Sol e dos outros planetas usando a sua lei da gravitação, que veremos daqui a pouquinho. E por último, e não menos importante, ele conseguiu explicar um movimento interessantíssimo chamado de precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios é um movimento devido à forma de esferoide oblato que a Terra possui. Então a Lua e o Sol causam um torque na Terra. Vou falar sobre isso depois, ok? E daí para frente, várias outras coisas, né, associadas a esses movimentos foram explicadas aos poucos. Nós não vamos entrar em tantos detalhes aqui, né, que não é o nosso objetivo agora. Então vamos lá. Como que Newton explicou todas essas coisas aqui? Usando a lei da gravitação. Então vamos enunciá-la agora. Então a lei da gravitação diz o seguinte, que a força gravitacional entre dois objetos é proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Matematicamente, eu tenho o seguinte. Então essa força é dada em módulo, certo? Onde G aqui é chamada de constante da gravitação universal. Cuidado para não confundir esse G maiúsculo com o G minúsculo, que é a aceleração da gravidade terrestre, certo? Então, note aí, isso é extremamente importante, que o Gzão, certo? G maiúsculo, é diferente de G minúsculo, certo? O G minúsculo, a aceleração da gravidade terrestre próximo do nível do mar, é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, que nós vimos lá na Física 1, ok? E qual é o valor de G? O valor de G é o seguinte, é aproximadamente esse valor aqui, ó. Além de ter um valor extremamente pequeno, né, tem uma unidade bastante peculiar que nós discutiremos na sequência, ok? Então essa lei de força, ela é válida para observadores em referenciais inerciais, ou seja, referenciais que não estão acelerados, é um conjunto de régua e relógio que não estejam sendo acelerados, ok? E verifica-se experimentalmente que essa lei da gravitação nada mais é do que uma medida da força-peso, ok? Ou seja, força-peso e força gravitacional são experimentalmente as mesmas, ok? Porém, conceitualmente não é a mesma coisa. Então nós podemos compreender essa lei da gravitação da seguinte forma. Se tomarmos um objeto, poderia ser um planeta, por exemplo, e um outro objeto poderia ser a Lua ou até um outro planeta, a força gravitacional que atua entre esses dois objetos, dada uma distância r entre eles, ok? Uma distância r, a força gravitacional é justamente essa aqui, né? E eu sabendo as massas m1 e m2 desses objetos, eu consigo calculá-la com facilidade substituindo aqui, uma vez que G é a mesma, certo? A mesma constante para todos e quaisquer objetos no universo, tudo bem? Já que essa força gravitacional
ela é equivalente à força-peso, experimentalmente falando, né, nós vamos aqui trabalhar de modo a igualá-las e obter um resultado que é interessante para nós. Então vamos igualar a força-peso, certo? Que é mg, à força gravitacional dada pela lei da gravitação, que é g, m, uma outra massa que eu vou chamar de m2, dividido por r ao quadrado, certo? Então aqui a ideia seria a seguinte: eu tenho um objeto de massa m e um outro objeto de massa m2. E eles são atraídos gravitacionalmente, ou seja, um tem um peso em relação ao outro, correto? Mas essa expressão possui m dos dois lados e eu posso dividir a equação toda por m, ou seja, né, simplesmente cancelar esse m aqui. Com isso, eu ganho uma expressão interessantíssima, que é a expressão para o campo gravitacional de um determinado corpo, certo? Em função da sua distância. Como eu conheço a direção desse campo gravitacional, né, essa aceleração da gravidade, g, né, eu posso escrever isso como um vetor. Já eu posso generalizar da seguinte forma. Onde eu incluí um sinal negativo aqui, porque esse campo aponta para baixo. Quando eu escrevo um vetor, né, eu coloco um sentido, além da direção, que está descrita aqui pelo vetor unitário R chapéu, certo? Tem uma distância ao quadrado. Com isso, então, eu consigo fazer uma descrição vetorial. Eu posso também escrever, né, a lei da gravitação usando esse vetor unitário também, ok? Eu posso comentar sobre isso depois quando formos resolver algum problema envolvendo direções da força gravitacional. Então, eu posso compreender isso vetorialmente da seguinte forma. G é um campo atrativo, ou seja, eu tenho uma série de vetores, né, que apontam para o centro de massa do meu objeto massivo. Ok? O centro de massa, nesse caso, é o centro geométrico, sendo um círculo, né? Nesse caso, representando, na verdade, uma esfera, como um planeta, uma lua, por exemplo, né? Algo muito próximo de uma esfera. Tudo bem? Então, esse aqui seria o campo G, o campo gravitacional, distribuído aí no espaço. No nível do mar, a 45 graus de latitude, G tem o valor de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, 45 graus de latitude certo? E nível do mar levam a seguinte medida de G. G é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lá na física 1 nós mostramos que, como a força peso é definida como mg, então as unidades de G são justamente as unidades de força dividido pelas unidades de massa, fazendo uma análise dimensional aqui. O que implica necessariamente que a aceleração da gravidade pode ser medida também em newtons por quilograma, ok? E o newton por quilograma nada mais é que a mesma medida que nós temos aqui, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então observem que newton por quilograma, escrevendo o newton como unidades fundamentais, como a unidade fundamental do SI, o newton é a unidade de força, e força é igual a massa vezes aceleração. Então, uma unidade de força é igual a unidade de massa, que é em quilograma, vezes a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido por quilograma, certo? Aí você nota que essas unidades, na verdade, são equivalentes. Olha só. O newton por quilograma equivale a metro por segundo ao quadrado. A gente viu isso na física 1, só relembrando, ok? Então eu posso escrever aqui a aceleração da gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado, mas também 9,81 newtons por quilograma. Tudo bem? Ou seja, para cada quilograma eu tenho uma força de 9,81 newtons. Essa é a intensidade do campo gravitacional terrestre. Bom, agora vem uma outra questão interessante. Por que o campo gravitacional varia na superfície terrestre? Porque eu coloquei uma condição aqui, certo? Vamos discutir isso?
Então há 3 razões básicas aqui que a gente vai discutir do porquê que o campo gravitacional varia na superfície terrestre. Então o primeiro caso é que eu tenho a densidade do planeta variando muito da superfície até o centro, né? Porque tem distribuições de massa no núcleo, no manto e na crosta terrestre extremamente distintas. Isso inclui inclusive os mares também, certo? Então o primeiro ponto aqui são as diferentes densidades do planeta Terra. Então a densidade é uma medida da massa pelo volume, certo? A densidade média, tudo bem? Uma outra razão é que a Terra não é perfeitamente esférica, mas um esferoide oblato, ou seja, uma esfera que é achatada nos polos. E um terceiro ponto extremamente importante é que o planeta Terra gira, logo ele possui uma aceleração centrípeta. Então esse último ponto aqui nos leva inclusive a repensar, né, a questão do peso que nós temos, a força gravitacional que nós sentimos. Então existe um peso real e um peso aparente. Se o planeta estivesse em repouso, teríamos um valor diferente do peso que a gente mede na balança, certo? Discutiremos isso na próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula, onde estudaremos peso real e peso aparente e faremos uma discussão envolvendo os assuntos que nós acabamos de ver aqui. Tudo bem? Até a próxima. A gente se vê. Um abração.